Hoje, o Neto, craque Neto, aquele abraço aí para o craque Neto, um dos maiores personagens desse futebol brasileiro. O cara gosta de uma historinha. Soltou hoje que, em caso de uma demissão do Vitor Pereira, o alvo do Flamengo seria o Adenor, também conhecido como Tite, Rafael. E aí eu acho que eu não preciso nem fazer a pergunta de R$1 milhão para você. Mas assim, é muito estranho tentar implantar uma crise depois do Braz ter falado que tem contrato com o Vitor Pereira. O cara tá aí, irmão, o cara tá treinando. Por mais que parte da torcida fale que quer ele fora, outros entendem que o erro foi da diretoria no planejamento. E eu queria saber de você, irmão, o que você acha de Tite no Flamengo? Essa é a verdade. Caralho, cada uma que parece duas. Caraca, engraçado, né, cara? Eu vejo o pessoal do chat falando e eu gosto muito mais do Tite que a maioria das pessoas. Eu acho que ele é um bom técnico. Mas ele não tem a menor cara de Flamengo, o estilo de jogo que ele oferece não tem a ver com o Flamengo, e um time tem que se preocupar com isso também. Um time tem que se preocupar com qual é o jogo que você entende que é o seu DNA, qual é a sua proposta. E dentro do que eu imagino de Flamengo, não seria o Tite. Mas eu acho o Tite um bom técnico, cara. Eu já até falei isso aqui. Eu acho que dificilmente o Tite ficaria um ano no Flamengo sem levantar a taça. Mas, de forma alguma, seria minha opção. Mas isso nem faz sentido, Cleitinho. Já falar assim, na eventualidade de uma demissão do Vitor Pereira, a diretoria do Flamengo, dizem, simpatiza com o Tite. Enxerga o Tite como um possível técnico do Flamengo. Mas a diretoria, imagino eu, não está nem cogitando uma demissão do Vitor Pereira e tal. É lógico, uma diretoria ela tem que ter conhecimento do mercado. Então, assim como um time de futebol organizado, como é ou deveria ser o Flamengo, tem sempre no radar goleiros, mesmo se já estiver satisfeito com o seu, laterais direitos, mesmo se já estiver satisfeito com o seu, porque eventualmente você tem que ir ao mercado. Isso vale para técnico também. A diretoria tem que ter uma noção de que se acontecer alguma coisa, seu técnico precisar sair, não é nem ser demitido ou pedir demissão, não. Aconteceu aqui com a gente com o Muricy. A gente trouxe o Muricy teve um problema de saúde e saiu. Então a diretoria precisa ter técnicos que entendem, que são bons o suficiente para estar aqui, que têm características que casam com o elenco que está aqui, que tem características que casam com uma filosofia de jogo do Flamengo. A diretoria tem que ter. Agora dizer que já está pensando no Tite quando mandar embora, um papo furado danado, né? Cara, bom, o Neto, ele é um desses caras que vive de polêmica, né? Vive de polêmica. E sabe utilizar bem isso aí, cara. Sabe? É um cara carismático, não vou tirar isso dele de maneira nenhuma. Um cara até engraçado, de vez em quando a gente recebe uns vídeos do Neto, quando ele fica puto com o Corinthians, ou quando ele fica puto com alguém, é até mais engraçado. Mas é um cara que não tem tanto compromisso. Ele não apurou isso, é óbvio que ele não apurou isso. Soltou esse negócio aí e estamos nós aqui falando do Neto. O assunto mais comentado no chat hoje foi Tite no Flamengo. Se instaurou uma campanha fora Tite antes mesmo do Tite chegar. Talvez fosse melhor não venha Tite, mas é o fora Tite. O Flamengo tem até um histórico. Uma das melhores apresentações de técnico que já aconteceu na história do futebol mundial é a apresentação do senhor Valdemar. O senhor Valdemar, técnico do Flamengo. O Vassoura, acho que um VP de futebol que passou no Flamengo há muitos anos, anuncia o Valdemar e a torcida começa a gritar fora Valdemar, antes mesmo que ele desse o primeiro treino. Mas agora a gente superou isso e começou a gritar fora Tite antes do Tite chegar, mas eu acho que não tem nenhum motivo para gritar fora Tite. A gente está com um técnico aí que nem começou um trabalho. Falar de técnico é meio coisa de gente que está querendo plantar crise e tal, mas até pela rejeição que o Tite tem da torcida, por mais que haja uma certa simpatia, eu acho que o Tite não vem para o Flamengo. Cara, assim, eu também seria muito... Se eu falasse que o Tite não é o melhor técnico brasileiro hoje,
seria até uma loucura. Eu acho que o Tite, dentre todos os técnicos brasileiros, ele ainda consegue ser o melhor. Só que eu acho que tem uma coisa que não consegue relacionar o nome de Tite ao Flamengo, que é o DNA. Eu acho que por mais que o Tite tenha até tentado se reinventar, eu acho que ele se reinventa, entre aspas, óbvio, muito pelo material humano que ele tinha nas mãos, que era a seleção brasileira, como uma das gerações que possuía o melhor número de atacantes de lado dos últimos anos, vamos dizer assim. Então, assim, dizer que o Tite é um bom técnico, eu acho ele um bom técnico, mas eu não acho ele um bom técnico para o Flamengo. Eu não consigo aceitar que o Flamengo pensaria em contratar o Tite para uma eventual substituição do Vitor Pereira, que provavelmente não está nem em pauta, tá? Sendo bem sincero. E o grande ponto que eu acho que a gente tinha que também levantar aqui, e já teve uma galera no chat falando sobre isso, é com relação ao Gabigol. Depois de não ter ido para a Copa do Mundo, toda aquela... Cara, a mídia sempre bate no Flamengo, isso é normal, mas aí bateram nele por conta do que ele falou, que o Flamengo era a seleção dele, e aí depois tem todo um coro, por mais que ele não puxe, né? Tem toda uma narrativa dentro de um pressuposto. Irmão, eu acho que o clima já não seria dos melhores, entende? Eu acho que a diretoria não A diretoria erra muito, mas eu acho que a um ponto desse ela não cometeria esse erro. Seria, assim, de uma burrice, mas é uma burrice sem tamanho a contratação do Tite do Flamengo. Eu acho que geraria até, de certa forma, um mal-estar. Então, cara, eu espero de verdade, por mais que uma galera não goste do Vitor Pereira, queira a saída dele, mas eu acho que em detrimento do próprio Vitor Pereira, a pessoa vai preferir que ele continue do que a vinda do Tite. Porque eu acho que é pensar fora demais da casinha, sabe? É um DNA que não bate com o Flamengo, o estilo não bate com o Flamengo. Eu posso até fazer uma enquete aqui, o pessoal está pedindo para fazer uma enquete, mas assim, cara, não consigo enxergar um fundo de verdade nessa declaração do próprio Neto. Ainda digo mais, Rafa. Outro dia a gente estava batendo um papo aqui sobre Vitor Pereira, Corinthians, já teve corintiano até no chat aí, não, que o Corinthians está melhor. Pô, o Corinthians não está vencendo. O Corinthians está numa... As discussões agora da mídia paulista, tu abre o YouTube, digita qualquer coisa de programa esportivo, é o fato do Corinthians não estar conseguindo dar certo. Eu não duvidaria nada daqui a um tempo o cara que está lá agora ser deixado de lado e eles trazerem o Tite. Eu acho que o caminho está totalmente arrumado para que isso aconteça. Então, eu não consigo imaginar um mundo onde o Tite venha a ser técnico do Flamengo, sendo muito franco com vocês. Eu acho que é o verdadeiro bater palma para maluco, né? E a gente está aqui batendo palma pro Neto. Mas é aquilo, eu estava até conversando com a minha esposa hoje, né? Que eu sempre comento os temas com ela e tal, para depois ela estar ajudando nos cortes. E aí ela fala, né? Pô, mas se vocês não querem falar sobre isso, vocês são meio que naturalmente empurrados a falar. Porque toda hora alguém no chat vai ficar falando, que por osmose a gente vai acabar falando sobre isso. Então, assim, a gente não gosta de dar palco e nem palanque para maluco. Mas dessa forma acho que não deu para passar. Até mesmo para a gente se posicionar quanto a uma eventualidade de uma saída do Vitor Pereira para uma possível chegada do Tite. Que, sem sombra de dúvida, acho que o Rafa está comigo e eu estou com ele. Não, a gente não pensa diferente nisso. Não faz sentido o Tite no Flamengo, assim, de jeito nenhum. Sabe aquele casal que dá match, aí vai e sai, e quando tu vai para o primeiro encontro, tu fala, não... O Flamengo não vai nem dar match com o Tite, cara, porque as características dele não batem, não vão de encontro ao que o Flamengo espera, sabe? Então eu acho que não tem muito o que falar, cara. Aí, ó, Tite em uma frase, Mundial de Clubes 2012. Só, né? E ele teve um bom... No Corinthians ele teve um bom momento, ele conseguiu lá o título, mas, porra, da forma que foi, ganharam. Eu também queria muito ganhar da forma que fosse. Tinha um Grêmio dele que era bom também, cara. Um Grêmio, uma Copa do Brasil. Não lembro. Mas de verdade, não lembro. Acho que Zinho até jogava nesse time. Olha aí, pô, então faz bastante tempo. Agradecer também a Camilinha. Obrigado, Camila. Um abraço aí para você. Obrigado por renovar o seu membro aqui com Zona Rubro Negra.
Aqui, ó. Por que falar em técnico no Flamengo, sendo que o Flamengo tem técnico? Não vamos cair nessa. Cara, mas é aquilo, né, João? Se a gente fala, aí a gente tá falando. E se a gente não fala, mas por que vocês não falam? Cara, é uma via sem saída, né? No final é uma parede que a gente vai descer a ladeira e vai porrar o carro nessa ladeira, nessa parede, né, Rafa? A gente vai colidir de qualquer forma, querendo ou não, né? Não tem jeito. Ó, o Mauro Luiz está sempre com a gente aí. Só que eu acho que ele mudou o ícone dele. Agora ele está com outro jeito ali do ícone. Antes eu acho que era uma bandeira dos Estados Unidos. Enfim, Cleitinho, já mostrei o aproveitamento do VP no Corinthians, 51,56, bem mediano. Isso foi para mostrar que mesmo com o resultado do brasileiro trazido pelo Marcão, os números dele enganam. Cara, ainda assim mostrou mais consistência do que o Flamengo, né? E aí foi o planejamento, irmão. E o cara bateu aí numa final de Copa do Brasil e quase conquistou o título. Então, cara, eu não me agarro muito a esses números, não, cara. Eu não me agarro, não. Por exemplo, o aproveitamento dele é pior do que o do Paulo Souza quando vem para cá e o pessoal fala aí, não sei o quê, 55%, acho, 55%. E eu acho o Vitor Pereira melhor que o Paulo Souza. Então, acho que é muito bem, né? Números, às vezes, não são tudo, né, Rafa? Não tem, às vezes, não é a mais pura verdade, vamos dizer assim, né? Cara, os números, eles estão aí para serem interpretados. Aí, ó, não para determinar. É isso aí. Os números, eles podem ser a maneira mais fácil de você mentir para os outros. Do tipo, aí o Red Dragon, né? Foi o Red Dragon que mandou essa, né? Aí eu posso simplificar as coisas e dizer: Renato teve um grande aproveitamento. Logo, ele foi um bom técnico no Flamengo. E aí todo mundo aqui no chat ia começar a me xingar. Então, acho que a gente tem que saber interpretar números. E muitas vezes a gente faz comparações de times com elencos diferentes, times em situações diferentes. Então, eu acho que a gente precisa interpretar esses números do Vitor Pereira. Não acho que o Vitor Pereira fez um trabalho espetacular no Corinthians. Não acho que o Vitor Pereira se tornou de alguma forma unanimidade ou mostrou um time que era uma máquina de jogar futebol super organizado. Mas acho que o Vitor Pereira conseguiu se firmar como um técnico viável aqui para o Brasil e foi quem a diretoria conseguiu. Então, esses números, eles não fogem muito daquilo que eu vi, por exemplo, no Vitor Pereira. Um técnico que conseguiu, com muito mérito, chegar numa final de Copa do Brasil, teve seus percalços, mas, sobretudo, no final do ano, tinha um time organizado a ponto de levar algumas dificuldades para o Flamengo, que é um time com muito mais talento. Para mim, Vitor Pereira é isso aí.